rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, e comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Querido, faça dessa canção a tua oração. Precisa entender que o Espírito Santo tome a tua vida agora. Deus está falando. Que você seja cheio da presença do Senhor nesse momento. Aleluia. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Pode crer que Ele não para. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Quem vai louvar essa noite? Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, e comece a cantar com muito louvor. Quem está se sentindo vitorioso aí, levanta sua mão, querido. Esse lado tá mais animado, hein? Você tem que se sentir vitorioso, determinar a vitória. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Ele vai na frente, eu creio que Ele vai na frente. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, e comece a cantar com muito louvor. Eu creio, querido, eu creio. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor,
Deus não rejeita a oração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Aleluia, 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 aleluia. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Nem eu nunca vi. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quem crê comigo? Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo. Eu creio. Erga suas mãos, sua bênção chegou. E comece a cantar com muito louvor. 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 Com muito Obrigada, Jesus. Quem crê dessa forma que Deus vai na frente? Se você não crê, não vai acontecer, porque tudo é por fé, querido. Deus vai na frente, quebrando as correntes, abrindo os caminhos. Não importa quais os grilhões que o inimigo tem fechado, tem trancado. Eu creio num Deus que abre portas, num Deus que quebra corrente. Eu creio num Deus que tira o câncer. Eu creio num Deus que restaura o casamento. Eu creio num Deus que tira a pessoa da falência. Eu creio num Deus que se faz presente nesse lugar. Aleluia, aplaudindo ao Senhor, por gentileza. Glória a Deus, é para Ele esse aplauso. Aleluia. Então sente, por gentileza, sem demora. Deixa um fundo musical aí, por favor. Você não saiu da sua casa à toa, amém? Você não está aqui por acaso. Você está aqui mostrando para Deus que você é obediente, que você é temente e que você tem fome de Deus, você tem sede de Deus. Você está aqui porque você está vivo, e quem está vivo tem fome, e quem está vivo tem sede. É por isso que você está aqui, amém? Você que está em casa também, sinta-se agraciado pelo Senhor e entenda que estar no templo faz parte, é bíblico. Mas você ficou em casa, então seja agraciado, que o Espírito Santo também te tome aí nesse lugar. Esperando que todos sentem, eu vou dar um ênfase agora. Espero que eu encontre graça no coração de cada um para falar o que Deus colocou no meu coração. Eu confesso que até eu terminar a pregação, eu creio que eu vou entender o que Deus quer falar, porque até eu chegar aqui eu disse: Deus, o que realmente o Senhor quer falar? Querido, você deixa aberto aí para mim em Êxodo 1, mas não use 1 do 8 em diante. Querido, eu vou dar uma introdução na vida de Moisés para chegar onde que Deus quer. Amém, igreja? Você está feliz? Diga assim: eu não estou, eu sou feliz. Amém? O cristão, ele não tem momento de felicidade. O cristão é feliz. Por quê, pastora? Porque tudo te vai bem? Não. É porque você sabe muito bem que tem um Salvador que pagou um alto preço pela tua vida. Amém? Nós tínhamos uma dívida impagável e Ele pagou essa dívida. Então nós somos gratos, nós somos felizes. Nós não tínhamos direito ao céu e agora temos direito ao céu. Então diga para alguém do teu lado: você não está feliz, você é feliz. Amém, igreja?
Queridos, houve uma época em que o povo hebreu estava sofrendo muito. Levantou-se um rei no Egito que não conhecia José, e o nome desse rei era Ramsés, e ele começou a oprimir o povo hebreu começou a crescer muito, ele começou a oprimir o povo, e ele chegou numa fase daí que ele disse assim: olha, nós vamos oprimir, nós vamos colocar muito jugo sobre o povo, porque o diabo sempre tem medo do povo de Deus. O diabo sempre tem medo de uma igreja viva, de alguém que se levanta, realmente para reinar, e o diabo sempre quer oprimir. E ele colocou uma lei, ele disse assim, ele chamou 2 parteiras e disse assim: olha, todo menino hebreu que nascer, você vai lá e estrangula a criança e não deixa nascer. Mas Deus encontrou graça nas parteiras, e as parteiras não fizeram isso, elas temeram a Deus. Depois, se você ler a história, as parteiras foram muito agraciadas, ganharam casas do Senhor, porque elas temeram a Deus e não mataram as crianças. Quando elas não mataram a criança, ele disse assim: vocês não mataram por quê? Elas disseram: não, porque as hebreias elas são muito espertas, e quando a gente vai lá para fazer o parto, o bebê já nasceu. O que aconteceu? Ele disse assim: então vamos jogar todos os meninos no rio Nilo, vamos matar todos os meninos. E nessa fase Deus queria levantar o libertador. Deus estava acompanhando a história e ele queria levantar um libertador. E teve uma mulher, que ela nasceu um menino, que é Moisés, e ela escondeu o menino. O nome dessa mulher era Joquebede. Ela escondeu o menino por 3 meses. Eu imagino, ela vendo todos os meninos hebreus que nascessem ali, estava sendo jogado no Nilo, estava sendo morto, e ela disse assim: não, eu vou esconder o meu menino. O nome dele era Moisés, retirado das águas, Moser, retirado das águas. E ela escondeu por 3 meses. Escuta só uma coisa: como que uma pessoa, uma mãe vai esconder um filho por 3 meses sem chorar, Olha a opressão que essa mulher sentia, porque, qualquer um podia ver que ela estava escondendo uma criança, e ela podia ser morta também. Mas, querido, Deus começando a história através de Moisés. Amém? O que acontece? Deus levantou Moisés tipificando a Cristo para libertar os cativos. Então Moisés, chegou um dia, ela soltou Moisés no rio. Ela tinha que soltar, ela betumou uma cesta, betumou com uma cola de betume, e ela forrou toda essa cesta, e ela largou Moisés no Nilo com 3 meses. Mas ela largou no dia que as filhas de Faraó, as filhas de Ramsés, estavam tomando banho. Olha Deus preparando toda a história. Talvez você está aqui e você me olha e você não era para ter nascido, você era para ter muito longe daqui. Talvez desde o teu nascimento Satanás, ele forjou a tua morte, mas Deus, quando tem um propósito, ele vai acompanhando a história. Amém, gente? O que aconteceu é que ela soltou ali no rio Nilo, e de repente as filhas de Faraó viram o menino chorando, e aí a irmã dele, a Miriam, acompanhou o rio, olha só, e correu lá para ver o que ia acontecer com o menino, ver se algum crocodilo ia comer e tal. E as filhas de Faraó ficaram apaixonadas por Moisés e disseram: essa criança eu quero para mim, e vou criar essa criança. Olha Deus pegando a filha do inimigo, para criar a criança no qual ele ia levantar como aquele que ia libertar o povo dele. Então Deus trabalha de uma forma sobrenatural. Não é a tua forma, não é a minha forma. E aí Moisés foi, aí a filha de Faraó disse assim: mas eu preciso de uma ama, eu preciso de alguém para cuidar dessa criança, para dar leite e tal. Aí a Miriam, irmã de Moisés, disse assim: olha, eu conheço uma ama, eu conheço alguém. Você conhece? Então eu vou assalariar essa pessoa. Olha só, a mãe de Moisés, que largou Moisés no Nilo, esperando talvez que Moisés fosse morto de qualquer forma, não sei o que ia acontecer, ela foi assalariada para amamentar o próprio filho. Eu fico encantada com Deus. Deus, ele trabalha de uma forma maravilhosa. E ela criou o filho, chegou a uma determinada idade, ele foi levado para o palácio, para a filha de Faraó, Ele foi criado, então, adolescência, aprendeu no palácio, estudou tudo ali, se formou um homem, só que ele tinha um coração hebreu. Sabe, às vezes você pode andar em muitos lugares, você pode ir para o mundo, você pode, fazer tudo nessa vida, dar um jeito de aproveitar tudo nessa vida, mas se Deus te quer, e se Deus tem um chamado, Ele vai te pescar, Ele vai te empurrar para isso. Amém, igreja?
E aí ele foi para o palácio, chegou um belo dia, ele viu alguém maltratando a linhagem dele, um hebreu. Ele viu um soldado egípcio maltratando o hebreu, ele pegou, matou o soldado egípcio. Ele matou, e aí ele achou que ninguém viu e continuou dentro do palácio. Chegou um dia, ele foi defender uma causa lá e o homem assim: o que tu vai falar? Tu não tem moral para falar com a gente? Tu matou alguém e enterrou. Porque Deus vê tudo. E ele teve que fugir para o deserto. E ele fugiu para o deserto para não ser morto. Escuta, Deus, ele trabalha na nossa vida de uma forma que a gente não entende, a gente não compreende. Deus foi conduzindo a história de Moisés de um jeito. Você sabe que até quando ele foi para o deserto, presta atenção, Deus estava empurrando ele para o propósito, Marli. Deus estava empurrando ele para o propósito. Ele estava lá no deserto, lá sozinho. De repente veio lá, né, as filhas de Jetro, estava apacentando as ovelhas do pai dela, e de repente falou para Jetro. Jetro levou Moisés para casa, e lá ele casou com a filha de Jetro, e ele apacentava as ovelhas. Mas Deus tinha um propósito. Talvez você está passando num deserto, talvez você está numa rotina da tua vida, talvez você diz assim: mas meu Deus, eu fui empurrado para cá, eu não sei o que eu estou fazendo nesse deserto. Se você entender o deserto, escuta o que a pastora está dizendo nessa noite. Se você entender o deserto, você entenderá o teu propósito. Amém, gente? Se você entender rapidamente o deserto, você entenderá o seu propósito. E Êxodo 3, ele estava lá apacentando num dia comum, apacentando. De repente ele olha para o lado, ele vê um fogo. Um fogo, foi o primeiro encontro que ele teve com Deus verdadeiro, uma sarça ardendo. Ele tentou ir para a sarça e Deus disse: epa, sai daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra onde tu vai pisar agora é terra santa. Então ele teve um encontro, e aí Deus começou a dizer: olha, sabe por que você passou por isso tudo? Sabe por que você chegou até aqui dessa forma? Sabe por que naquele rio tu não morreu? Sabe por que daquela forma tua mãe te escondeu? Quantos aqui, se Deus não tivesse escondido, o diabo já tinha levado? Verdade ou não? Se Deus não tivesse guardado, né? Muitos aqui, desde o nascimento, se Deus não tivesse guardado, o diabo já tinha levado. E Deus falou para ele: olha, tem um povo lá que chora. Talvez você está num deserto e você não está olhando e não está escutando que Deus quer falar contigo assim: você está aqui no deserto porque eu quero falar contigo, porque lá fora tem povo chorando, pessoas sofrendo, oprimida, e eu vou precisar de você, libertadora, de você, libertador. Amém? Quando ele estava lá no deserto, Toninho, Deus falou com ele assim: tem um povo lá chorando, um povo lá, e eu quero que você se levante e vai lá. Quem já teve um chamado de Deus assim, querido? Só uma falou. Quem teve? E quem tem? Aí, como todos nós, quando em Êxodo 4:10 aos 16, ele começou a dar desculpa. Ele assim: não, mas como é que eu vou fazer? Não, você vai. Não, mas olha só, eu sou gago. Olha só, quem fez a boca do homem? Foi eu que fiz a boca do homem. Então não tem essa gagueira, não tem problema. Mas como é que eu vou? Eles não vão saber que sou eu. Pega aí o cajado, levanta. E Deus começou a mostrar as maravilhas e os milagres. E ele, aí pouca demora, Deus falou assim para ele: mas você não vai sozinho não. Você vai ser a minha voz. Eu vou coordenar toda a direção para você, Moisés. Mas eu vou te chamar o teu irmão mais velho, que já é levita, o Arão. E ele vai falar por você. Você fala comigo e você fala com ele. Eu não falo com ele, eu falo com você. E aí nesse meio termo, nisso tudo, ele encontrou o Arão. E é aonde que eu quero pregar nessa noite sobre isso. Você está aí comigo? Então vai para Levítico 9, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Levítico 9, do 1 ao 6. Depois que eles libertaram os cativos, depois que eles libertaram, vocês sabem toda a história das pragas, que ele enfrentou o mar vermelho. Por que vermelho? Porque os egípcios morreram, o sangue tomou conta daquele mar, né? E por que tudo aconteceu e ele libertou? Depois que de todo o trabalho, aí Deus começou a instituir as leis.
Deus começou a instituir a sua igreja, a forma que ele deveria ser adorado. E Deus disse assim: olha, Moisés, agora eu não quero só me manifestar a você, Moisés. Eu preciso também que o povo aprenda a me atrair. Eu preciso que o povo aprenda a fazer sacrifícios que consiga atrair a minha presença, porque só você falar não, só eles ficar de longe não. Eu preciso que você então ensine o povo a sacrificar para que eu desça. E no 9:1, você está aí comigo? 9:1. E aconteceu, Levítico 9:1, aconteceu que no dia 8º, que Moisés chamou Arão e seus filhos, seus anciãos de Israel, e disse a Arão: toda a família, sobrinhos, irmão, parentes, toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para holocausto sem defeito perante o Senhor. Eu aqui começo a pregar. Moisés disse assim: olha, tudo que nós vamos apresentar a Deus, tudo, diga comigo, tudo, não pode ter defeito, não pode ter mancha. Por isso que eu disse que Moisés tipificou Cristo. Ele foi ensinando o povo a levar a oferta sem defeito e sem mancha. A igreja, ele estava instituindo a igreja, porque Jesus foi um cordeiro sem mancha e sem defeito. Amém? Você está aí? Depois falarás ao filho de Israel dizendo, primeiro é o Arão, sacerdote, e os filhos, e depois tu fala aos filhos de Israel, a igreja, traz um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de ano, tá? Diga comigo, sem mancha para o holocausto. Diga sem defeito. Você não pode apresentar nada para Deus com defeito. Você não pode apresentar para Deus uma oferta com defeito. Ele não vai receber. Ele não recebe. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico para sacrificar perante o Senhor, oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Moisés disse assim: olha, vocês não vão mais lá para a tenda simplesmente para ir. Vocês não vão ficar fora da tenda só ouvindo a minha voz. Eu tenho certeza que quando você saiu de casa, você disse assim: eu vou lá, vou cultuar a Deus, vou cantar, tem uns louvores maravilhosos, eu vou ouvir a palavra. E se eu disser para ti que Deus aparecerá nessa noite? E se eu disser para ti que Deus marcou um encontro aqui nessa noite? E se eu disser para ti que depende do teu sacrifício para Deus aparecer nessa noite? Não depende mais nada, depende do teu sacrifício e de você estar aqui se ofertando sem mancha e sem mácula. Como é que você receberia Deus nessa noite? Como é que você enfrentaria o Todo-Poderoso nessa noite? Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. Chegou a toda a congregação e pôs-se perante o Senhor. E Moisés disse: essa coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. As pessoas querem muito a glória do Senhor. Desça a sua glória, desça o seu poder. Você não sabe que a glória do Senhor, ela tanto pode te exaltar, como ela pode te matar. Depende da oferta que tu oferecer. Depende da forma que tu apresentar ao Senhor. Tu pode ser elevado aos céus, foi em adoração, como você pode ser fulminado. É por isso que tem que ter muito cuidado, querido, com o que você oferece para Deus e o que você pede para Deus. E aqui, querido, no 21, mas o peito e a espada à direita de Arão moveu-se para a oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Escuta, tem uma voz profética para te conduzir à presença. Existe uma voz profética sempre que vai conduzir você à presença. Moisés era a voz profética. Arão era o sumo sacerdote. Os filhos de Arão eram sacerdotes. Cada um tinha uma função para preparar um culto para Deus. E hoje, quando eu estava pensando nisso, eu até mandei uma mensagem. Cheguei lá em cima, comecei a orar com a equipe de servir ao altar. Eu disse: olha, essa preparação de culto, ela começa dias e pós-dias. Os filhos de Arão foram preparados 7 dias para o sacerdócio, para entrar na presença do Senhor. E Arão e Moisés estavam ali se preparando para entrar na presença, ou aliás, para entrar na tenda e para da tenda descer a glória.
A gente não adianta você chegar no culto, ver televisão o dia inteiro, blasfemar o dia inteiro, não parar um pouquinho para agradecer, não parar um pouquinho para ouvir um louvor, não sossegar a tua alma um pouquinho e vir aqui. Querido, olha só, Deus não veio aqui trabalhar para você. Deus veio aqui receber o teu sacrifício, e a partir do momento que Ele recebe o teu sacrifício, Ele desce com a sua glória. Romanos 12 diz: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus, que esse é o culto racional. Sabe, as pessoas, elas estão querendo muito, querida, a presença de Deus, elas querendo o toque de Deus, mas elas não se preparam para entrar na presença de Deus. Pastora, mas agora não precisa, agora tem o sangue de Jesus. Sim, e o sangue de Jesus foi barato? E o sangue de Jesus foi de graça? Eles profanam o sangue. Aleluia. E no 22, depois Arão levantou as mãos ao povo e abençoou e desceu porque ele estava no altar, ele estava no lugar alto, e havendo feito a expiação do pecado e os holocaustos, a oferta pacífica. Olha só, Arão preparou tudo, sumo sacerdote preparou tudo para Deus descer. Eles prepararam tudo. Se você ler todo o 9, diz que tinha oferta de sangue, tinha oferta de tudo, de manjar, de azeite. Deus pediu até o incenso. O incenso fala de oração, a forma de orar, como orar. Então estava tudo preparadinho para descer. Mas veja bem, Arão não conseguiu trazer a presença, porque não era o sumo sacerdote, era a voz profética que tinha que entrar. E a voz profética e a direção estava sobre Moisés, o cajado estava sobre Moisés. Não suba em lugar que você ainda não alcançou. Não vá para lugar que você ainda não alcançou, porque muita gente estão mortas espiritualmente, porque querem entrar em lugares que ainda não se prepararam para estar. Então, no 23, entraram Moisés e Arão. Quem, gente? Quem? Moisés e Arão, na tenda da congregação. E depois saíram e abençoaram o povo, todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre suas faces. Presta atenção, querido. Depois que os levitas, tribo de Levi e de Arão, prepararam o sacrifício, presta atenção, levitas. Depois que os sacerdócios prepararam o sacrifício, depois que eles prepararam tudo preparadinho, eles abençoaram o povo e a glória de Deus desceu e o povo se quebrantou com a face no chão. A igreja foi para o chão. Eles não conseguiram conter a glória de Deus. Está na hora, querido, de a gente se preocupar menos com a aparência, e mais com a presença. Está na hora da gente cavar de joelho a presença, para a gente chegar aqui e botar fogo naquele irmão abatido, naquele irmão cansado, para que a gente realmente leve a presença de Deus nas casas. Está na hora de menos aparência e de mais presença. A igreja está empurrando, a igreja está maculando. Nós estamos numa geração que é tudo aparência, querido. E eu quero que tu vá para Êxodo 24, eu quero ler ali para depois terminar a pregação. No 24, do 1 ao 9. Olha que experiência fantástica que teve Arão e seus filhos. Presta atenção. Quem não gostaria que uma família inteira trabalhasse na presença de Deus? Eu estava olhando a família do Quininho hoje. Está faltando só o filho, né? Mais velho. Mas estão todos trabalhando aqui na presença de Deus. Qual é o pai ou qual é a mãe que não almeja que todos sejam sacerdotes diante do Senhor? Que todos sejam escolhidos pelo Senhor para fazer a obra. Deixa eu falar, não existe presente maior para você, pai. Não existe presente maior para você, mãe, do que os teus filhos, do que a tua casa seja sacerdócio santo do Senhor. E Arão teve essa experiência. Eu falei que era 1? É isso? 24, 1, isso mesmo. 1, 9 e 10. Tá, Gabriel? Depois disse Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab, grava bem esse nome, a Nadab e Abiú. Diga comigo, Nadab e Abiú. Os dois filhos mais velhos de Arão subiram. E 70 dos anciões de Israel, e adorai de longe. Deus chamou Moisés para ver a presença.
Moisés chamou Arão e os filhos, 2 filhos mais velhos, e chamou 70. E diz: adorai de longe. O povo não conseguiu subir, porque eles não podiam tocar nem no monte. Se eles tocassem no monte, eles eram consumidos. Porque a presença de Deus é santa. Vai para o 9. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú. Diga comigo, Nadab e Abiú. E os 70 dos anciões de Israel subiram no cume do monte que Deus falou que estaria lá. 10. E viram Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Amados, eu imagino o espetáculo. Se lá em Levítico 9:24, Deus apareceu com a sua glória, a igreja foi para o chão, o povo jubilou, a presença tomou conta, a fumaça tomou conta, tudo tomou conta. Antes disso, eles já tinham tido essa experiência. Eles tinham se encontrado com um Deus, amados. A pedra, Deus estava em cima de uma pedra de safira. Sabe, queridos, onde eu estava falando aqui na aula do estudo bíblico, existe o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Amém, gente? As pessoas dizem: olha, temor não é medo. Eu digo que temor é medo e respeito. Eu tenho que ter medo de Deus, sim, porque Deus é justiça. Ele é juiz. Romanos 11:22, se eu não me engano, eu acho que é, depois eu falo para vocês. Considerai a bondade e a severidade de Deus. As pessoas só andam contemplando a bondade, não dá nada. Eu me encontro com Deus de qualquer jeito, eu oferto qualquer coisa, eu vou no momento que quero, eu faço o que quero, não dá nada. Tem gente sendo fulminada. Tem gente que já está seco, morto, fora da presença, e está culpando todo mundo, mas não culpa a sua maneira de entrar na presença de Deus errada. Sem temor, sem reverência. Sabe, queridos, quantas vezes na tua casa tu para e diz: Deus, eu estou aqui, Deus, perdoa os meus pecados. Ah, Senhor, as tuas misericórdias são a causa de eu não ser consumida, Deus. Deus, por favor. Eu chego a sentir vômito. Gente, é verdade. Quando eu olho para dentro de mim, eu chego a sentir enjoo da pessoa que eu sou. Da pessoa que eu sou. Da humanidade podre que nós temos. Da natureza podre que nós temos. Sabe por que não existe mais poder de Deus? Sabe por que não existe mais a glória de Deus descendo e a igreja jogada ao chão? Porque a gente tem entrado na presença de Deus. Aliás, tem tentado entrar de qualquer maneira. Eu não sei, vê o 11 para mim, Gabriel. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Os 2 filhos de Arão, presta atenção, os 2 filhos mais velhos foram chamados para ser sacerdotes. E antes de ser chamado e ser purificado em Levítico 9, 7 dias de purificação, de treinamento, de ensino. Eles tiveram esse encontro maravilhoso com Deus, e sentaram num banquete com Deus, e selaram uma mesa de comunhão com Deus, e foram aliançados com Deus. E eu acredito que uma pessoa que recebeu tudo isso, essa pessoa não entra mais na presença de Deus de qualquer maneira. Eu imagino que a pessoa que teve essa experiência com Deus... Ei, querido, eu quero te perguntar, por favor, seja honesto. Você já teve um encontro com Deus dessa forma, uma experiência com Ele? Quem teve já? Gente, se você não teve, está na hora de ter. Eu já me encontrei com Deus de tal maneira, a primeira vez que eu me encontrei com Deus, que eu achei que eu estava traindo a religião que eu estava. De tão tremor e temor que eu senti na minha vida. E eu me encontrei com Ele uma vez. E a partir dessa vez que eu me encontrei com Ele, eu tenho que manter esse fogo aceso da presença todos os dias. Eles tiveram esse encontro, Marli, e com certeza eles nunca mais se desviaram da presença. Com certeza eles nunca mais ofereceram fogo estranho. Que bom que fosse. Levítico 10. Os mesmos que receberam essa presença, os mesmos que receberam como a forma de Deus quer ser adorado,
como a forma de Deus quer ser reverenciado. Os mesmos filhos de Arão, sumo sacerdote, sobrinho de Moisés, que viram a glória de Deus, viram como é que saiu o povo do Egito, como é que Deus trabalha. Os mesmos, Levítico 10. No dia seguinte daquela glória de Deus, eles entraram no templo, os filhos de Arão, diga Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário. Eles pegaram o incensário deles, eles pegaram uma forma de fazer fogo que Deus não tinha aprovado, eles pegaram um fogo estranho, eles pegaram um modismo, por que não dizer? Não dá nada. Nós também podemos acender, não é só o meu pai que pode acender, não é só o meu pai que pode levar, nós também podemos entrar nos santos dos santos, da maneira da gente, do modo da gente. Eles pegaram incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram, pode deixar aí, tá, Gabriel? E ofereceram fogo estranho perante o Senhor, que Deus não ordenara. Nós estamos vivendo a geração, Leandro, do fogo estranho. Estão produzindo tanto fogo aí fora, tanta forma de fazer fogo, tanta forma de fazer avivamento. Nós temos que agradar o povo, nós temos que saber se o povo está feliz, nós temos que encher a igreja, nós temos que fazer isso. Se Deus não se agrada, não tem problema, o que eu quero é status. O que eu quero é fazer de conta que eu estou pulando, que eu estou adorando, que eu estou cantando. Talvez a música que você está cantando é fogo estranho. Talvez da forma que você entrou aqui hoje, desse coração duro, desse coração achando que um culto é demais, desse coração que não dobra o joelho em casa, é um fogo estranho. Mostra uma intimidade com Deus que não tem. Eles não foram buscar fogo no altar, aonde já tinha o fogo do dia anterior, eles tinham que manter aceso. Não, eles foram buscar fogo lá fora. Eu não sei de onde que eles pegaram esse fogo, mas eles queriam mostrar que tinha um fogo. Presta atenção, Elias. Tanta gente querendo mostrar que tem fogo, que pula, que dança, que está na mídia, que prega bem, que fala bem, que não sei o que. E Deus está dizendo, é fogo estranho. Pegaram o incensário deles, não pegaram do altar. Colocaram fogo, incenso tinha, todas as canas aromáticas tinham nome. A forma de orar, o modo de orar, não é qualquer modo que Deus recebe, não. Não é falando qualquer coisa que Deus recebe, não. E não adianta eu orar por você primeiro, vou supor, eu vou orar pela Cris. Não, eu vou dobrar o meu joelho e orar pela Cris. Deus só vai ouvir se primeiro eu contar para Deus das minhas misérias e me colocar diante dele em quebrantamento. Eles quiseram perfumar o ambiente com fogo e com perfume que não era de Deus. Eles mudaram a forma de culto, eles mudaram a forma de adoração. Eles não foram ouvir Moisés da forma que tinha que fazer. Eles acharam uma forma mais fácil, porque era muito trabalho chegar assim na presença de Deus com holocausto, com sacrifício. É como muita gente diz para mim, olha, todo mundo é filho de Deus. Mentira, eu digo na cara que não é. Não, ninguém, todo mundo não é filho de Deus, não. E se você me questionar, eu te mostro pela Bíblia. Todos nós somos criados por Deus, mas filho só aquele que aceita Jesus como único fiel Salvador e aceita o seu sangue por cobertura todo dia. Muita gente faz oração estranha, canta estranho, oferta estranha, e Deus não lhe ordenara. Mas eu estou falando de 2 sacerdotes. Eu estou falando de 2 que estavam lá e viram a glória de Deus. Eu estou falando de 2 que foram treinados para ofertar. O que você está vendo nesse mundo que a gente está vivendo? O que você está vendo? Me perdoe a palavra, e eu falo aqui para público, eu falo para o YouTube, não estou nem aí. Líderes apresentando a Deus fogo estranho. Líderes incendiando seus próprios fogos para mostrar que a igreja não apagou ainda. Mas existe mentira e engano. Talvez você está tentando incendiar a tua casa com fogo que Deus não mandou, com oração que Deus não mandou, com jeito que Deus não mandou. Talvez você está aqui igual o que está ali. Passo 2.
Então saiu fogo de diante do Senhor e consumiu, e morreram perante o altar. Gente, 2 sacerdotes. Não foi do fogo deles que Deus pegou, porque Deus não precisa da tua oração falsa, do nosso canto falso, das nossas invenções. Deus não precisa de nada de nós, querido. O único trabalho que eu tenho é de cavar a presença, para a presença derramar, porque de mim mesmo eu não tenho nada para ofertar. Os 2 morreram fulminados. Fogo que foi lá e derramou a glória, que eles ficaram cheios da presença, foi o mesmo fogo que acabou e fulminou com eles. Cuidado quando você pede fogo de Deus. Cuidado quando você pede a glória de Deus e você não está preparada para enfrentar ela. Você pode ser morto em vez de ser levado ao céu. Ananias e Safira no Novo Testamento foram mortos. Deus não aceitou a oferta de Caim. Deus não aceitou a oferta deles. Deus não aceitou. Mas Deus não tirou eles só do altar. Deus matou. Por que você vê muita gente começando muito bem, começando a 200 por hora, e quando tu vai ver, morreu, cadê o fulano? Morreu, não sei onde que ele está. Morreu, que eu digo, sumiu. Cadê aquele pregador famoso? Cadê aquele homem cheio de fogo? Não sei. Está até desviado. Sabe por quê, querido? Porque o que ele apresentava para Deus não era fogo verdadeiro. Era fogo estranho, Ricardo. E Deus, ele fulmina, ele não deixa no altar, ele não deixa na igreja fogo estranho. Quando o fogo dele desce, ele extermina com tudo que é estranho. Você está aí? E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: sereis santificados naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Você sabia que quando Deus arranca alguém assim, e fulmina, e extermina, Deus é glorificado? Como, pastora? Claro, Ele está mostrando a justiça dele. Ele está mostrando o juiz dele. Ele não aceita oferta meia boca. Ele é glorificado porque toda a igreja viu. Todo mundo ali viu o que aconteceu. E vocês acham que não caiu um temor sobre eles? Eles não ficaram assustados? Eu fico pensando às vezes, o que está faltando para vir no mundo ainda, e no Brasil ou no mundo inteiro, para a igreja acordar, para a igreja ficar com temor, para a igreja se despertar? Porque pandemia não adiantou, fome não adiantou, escassez não adiantou, doença que está aí todo mundo morrendo por causa de um mosquito não adiantou. O que falta vir? Qual é o fogo que Deus vai enviar agora para que a igreja acorde e desperte? E Arão calou. Porque quem é de Deus sabe. Quando um filho, quando um irmão, quando um membro, quando alguém da tua família está fingindo de conta que adora, está fingindo de conta que busca a Deus, você sabe. Arão calou. Arão era puro, ele se santificava. Era culpa do pai? Arão? Não. Era culpa de Moisés? Não. Era culpa da igreja? Não. É a pessoa que ofertou fogo estranho. Você sabe, há muito tempo eu me libertei disso, graças a Deus. As pessoas, Luana, elas ofereciam fogo estranho no altar e se queimavam e botavam a culpa na pastora. A pessoa ofertava uma vida, um trabalho para o Senhor meia boca, não fazia nada direito, e a culpa era da pastora. Graças a Deus eu me libertei. Porque eu tenho que manter o meu fogo aceso todos os dias, e você também. E não adianta botar graveto, porque o fogo vai apagar. Tem que ser oração, tem que ser jejum, tem que ser busca. É tão bom ficar na presença de Deus, amado. É tão bom. Eu quero dizer que eu te amo, mas não existe mais nada melhor do que dobrar o meu joelho naquele sofá velho do meu quarto e ficar na presença de Deus. Eu saio dali purificada, eu saio dali santificada, eu saio dali forte, eu saio dali calma, eu saio dali derramando amor, porque isso é a presença de Deus. Não vai para o status, não vai para a TV, não vai para qualquer outro lugar, vai para a presença. Está todo mundo buscando aparência de fogo, querido. Moisés chamou Misael e Eusafa, filhos de Uziel, tio de Arão, os primos,
E disse: chegai e tirai os vossos irmãos do altar, diante do santuário, para fora do arraial. O pecado não pode ficar no arraial. Adoração profana, adoração mentirosa, enganosa, pecado não pode ficar aqui, pecado não pode ficar no meio do arraial, tem que ir para fora do arraial. E nem Arão pôde tirar, e nem os irmãos deles puderam tirar, e nem Moisés pode tirar, porque o verdadeiro cristão não toca em nada que é morto, querido. Nada que é morto. Você quer ter a presença de Deus tocando nas coisas mortas, nas coisas imundas? Tira eles daqui do altar e leva para fora do arraial. E olha o que Deus disse para Moisés, que se tipificava Jesus, e Deus disse para Arão, no 6: tu e teus filhos outro, Eleazar e Itamar, não descobre a sua cabeça, não rasgais as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos de toda a casa de Israel só lamente o incêndio do Senhor, mas não vão ficar de luto. Sabe o que eu entendo isso aqui? Que tem gente, Michele, lá fora buscando gente que Deus já exterminou, que Deus já tirou a mão, que Deus já desaprovou, e está lá querendo exaltar, chorando por aquelas pessoas. Não chore para quem? Por aqueles que Deus não quer mais. Porque sabe o que acontece? Eu até anotei aqui. Eu anotei aqui uma frase. Não faça enterro, não chore, não saia da congregação para ir atrás de mortos, senão você vai morrer também. Quando Deus está punindo uma pessoa, não vai consolar, porque tu vai atrapalhar a obra de Deus. Eu disse para as várias mães já: se o filho está lá embaixo, deixa cair no fundo primeiro, não apara. Se o marido tu está orando, ele está ficando pior, deixa, porque ele não chegou no fundo do poço ainda. Porque quem chega no fundo do poço só tem um olhar para cima, não tem mais olhar para baixo. Não chore, não vá fazer luto, não vá se desesperar. Por que aconteceu isso? Ai, o meu filho. Eu estou na tua presença. Arão podia dizer: eu estou na tua presença todo dia. Faz anos que eu estou na tua presença. Querido, deixa Deus tratar com a tua casa, deixa Deus tratar com teus filhos. Eu sou prova disso. Deixa Deus tratar. Às vezes os pais atrapalham o crescimento dos filhos, porque ficam dando coisa que Deus não mandou dar. Tu fica dando coisa para o teu filho, ele não vai se converter nunca. Deixa os teus filhos depender de Deus, cara. Chorar pelas coisas de Deus. Eu disse: Deus, o que eu vou pregar, meu Deus? Eu não estou sabendo nem. Eu disse: Deus, por que tu quer pregar isso, Deus? Não sei nem o título dessa pregação. Você vai dar. Fazer lá no baixa assinada, você vai dar o título, que eu não sei. Eu só sei que eu estou uma semana mastigando isso aqui e não sai disso aqui. No 7, ainda no 6, ele disse assim: lamentem só o incêndio que o Senhor fez, mas não lamente a morte. Porque você tem que ter medo do incêndio que o Senhor fez. Você tem que ter medo do fogo de Deus, não porque ele morreu. Que o mesmo fogo que matou os dois pode matar nós também. É só a gente ofertar. Pastora, mas ninguém está morrendo agora. Você pode dizer assim: ninguém está morrendo. Quem sabe do teu lado tem um morto ambulante. Porque o morto não sente prazer na casa de Deus? Morto não sente fome de Deus, Marli? Morto não sente fome de nada? Vira igual um zumbi. É verdade ou não? Não sente vontade de nada. Quem sabe você está na tua casa, tem um morto lá, que não quer vir mais para a igreja, que não quer adorar, que não bota o louvor, que tem tempo para todo mundo, mas não tem tempo para Deus. É um morto. Deus não fulminou, mas para Deus ele está morto. Porque morto não tem sentimento mais nenhum. Dá um sorriso assim para mim, por favor. Você está com a cara feia. A máscara saiu, né? Agora a cara aparece. Quem está entendendo nessa noite?
No 7, 10:7. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Não saia da tenda, porque o outro morreu. Não saia da tenda, porque a luz do outro apagou. Eu conheço gente, e eu, se eu perguntar aqui, muita gente conhece, que gente que não está mais na congregação, porque a luz do outro foi lá para fora e apagou, e hoje está desviado. Cuidado! Não vai atrás de morto. Se você é inteligente o suficiente, já teve encontro com Deus, escute, preste atenção bastante no que eu vou dizer. Escute, só as pessoas que estão conectadas com Deus ainda, aquelas que perderam o brilho, aquelas que perderam a luz, aquelas que a lâmpada apagou, ora, mas não te junte. Não saia da congregação. Eu não sei porque que Deus está falando isso. Não saia da congregação, querido, porque tu vai morrer. Porque aqui tem a unção do azeite. Deus está falando com você. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho e bebida forte, tu e teus filhos que ficaram, não bebei, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo. O que se diz então? Que os 2 filhos entraram bêbados na congregação, tomaram um monte de vinho e entraram para ofertar a Deus. O que significa isso, pastora? Estavam bêbados de vinho? Quando a pessoa está bêbada, ela perde a consciência do que faz. O bêbado tira a roupa, verdade ou não? O bêbado só fala besteira, é verdade ou não? É verdade ou não? A bebida, ela cauteriza a mente, cauteriza ou não? Eles foram lá, botaram fogo no incenso, ofertaram para Deus, estavam bêbados. Estavam cauterizados. Por isso que em Efésios, Paulo escreveu: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele não está aqui proibindo bebida, embora eu ache que a bebida está proibida, porque você não precisa de uma bebida para ser feliz. Isso é muito pobre, a pessoa que faz isso. Você não precisa de uma droga para ser feliz. É muito pouco isso. Você precisa de Jesus para te fazer feliz. Eles estavam embriagados. Eles não sabiam o que está fazendo. Escuta, eu falo pelo Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas estão embriagadas com a mídia? Quantas pessoas estão embriagadas com status? Embriagadas com a moda? Como há igrejas por aí, está a igreja da moda. Sabe, o povo está embriagado no pastor mais famoso. Eu até brinquei com uma pessoa hoje no telefone, ontem. Eu disse: olha, não vai ser o Feliciano nem o Neto, não vai ser nenhum famoso que vai estar na igreja, mas pela misericórdia de Deus eu vou estar lá pregando. Eu convidei a pessoa para estar aqui. As pessoas estão embriagadas. Aquela música lá, nossa, essa música está no top do top do top. Deus não se agrada. Não, mas agora eu tenho que tirar essa música, porque olha só, todas as igrejas estão tocando. Deus falou contigo para você cantar essa música? Não, mas agora eu vou pregar sobre autoestima. Eu vou pregar agora, porque está todo mundo. Eu vou pregar agora, eu vou ser coach. Deus te mandou? Eu não consigo ser coach, meu filho. Porque Deus manda falar a verdade, e a verdade muitas vezes não exalta o homem, quase sempre ela humilha o homem. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que é o seu templo, Ele vos exaltará. Querido, não tenta te exaltar sem antes te humilhar, porque a queda vai ser grande. Tem gente subindo no monte. Eu digo monte da prosperidade, eu digo monte da exaltação, eu digo monte da soberba, eu digo monte da mídia, pensando que é Deus que leva. O diabo levou Jesus para o cume do monte. E por que Jesus não cedeu? Porque Jesus tinha a palavra. Mas tem pessoas que estão indo para o cume do monte, na exaltação, e o tombo vai ser grande. Você está aí?
Voltando para a palavra para encerrar. Aleluia. Estatuto perpétuo: não tomar, não beber, não apresentar para Deus mente fora da consciência. Embriagado com o mundo, embriagado com tudo de errado e tentando chegar na presença de Deus. Estatuto perpétuo. E no 10:10, Levítico. Para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Querido, se você acha que a igreja tem que se misturar com o mundo, você está totalmente errado. Se você acha que eu tenho que concordar com o pecado, você está totalmente errado. Ninguém sabe mais quem é cristão agora, ninguém sabe mais agora quem é verdadeiro, ninguém sabe mais nada. Parece que o certo é errado e o errado é o certo. Já começa pela nossa política, já começa por Brasília, já começa porque o sem vergonha ladrão é certo, o outro que está correto está errado. E é isso que estão tentando botar dentro da igreja. Tem que haver uma diferença entre o santo e o profano. Você tem que olhar para mim e ver que realmente eu estou diante de Deus, que realmente eu faço o que a Bíblia diz. Que adianta você falar demais e você não viver nada que a Bíblia diz? Tem que haver uma diferença. É por isso que teve fogo no altar e consumiu com os dois. É porque tem que haver uma diferença. Deus não vai vir buscar uma igreja misturada. Ele vai vir buscar uma igreja gloriosa, sem máculas, sem rugas, sem defeito. Você aplaudiu o Senhor? Aleluia! Aleluia! Tem que ter uma diferença. Nem que eu fique sozinha até morrer, mas tem que ser diferente. Pastora, mas o que as pessoas querem agradar o povo e não querem agradar a Deus? Querem pregar o que o povo quer ouvir, mas não querem pregar o que Deus está falando. E se você que nos visita me perdoa, mas essa igreja fala o que Deus manda e não o que você quer ouvir. Porque se eu disser o que você quer ouvir, você vai para o inferno, querido. Porque o corpo, a carne não quer nada com Deus. Foi uma luta para algumas pessoas chegarem aqui. Isso que vem no culto de vez em quando e acha que oferta o melhor para Deus. Tem que haver uma diferença. As pessoas, os teus vizinhos têm que olhar para ti e saber que tu é cristão. Você tem que ir lá no teu trabalho, eles têm que dizer, mas esse cara é cristão de verdade. Esse cara não se mistura. Esse cara ora na aula do almoço, escuta louvores. Tem sempre uma palavra agradável quando eu for perguntar. Tem que ter uma diferença. Se não sai da igreja, você está perdendo tempo. Ai, pastor, é que eu não quero, sabe? Tu és o quê? O cristão 007? Ah, querido, se a pessoa está na minha frente, ela vai ouvir a verdade. Ah, não, ela vai. Doa quem doer, mas ela vai ouvir a verdade. Se está fora do trilho, eu vou falar que está fora do trilho. Sabe por quê, queridos? Porque para Deus continuar falando comigo, eu tenho que falar o que Ele manda, não o que você quer. Quem quer ser salvo? Diga, fala mesmo, pastora. Quem não quer ser salvo diz assim, pastor, eu não quero te ouvir. Aí não precisa estar aqui. Para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado pela mão de Moisés. O fogo no altar tem que vir de cima e não de baixo. Eu não tenho que promover o fogo. É Deus que promove o fogo através da minha santidade. Escutaram, gente? Eu não tenho que promover fogo. Eu não tenho que ter um esforço para promover fogo. Eu tenho que ser santo diante de Deus, que aí o fogo desce. 1 Coríntios 3, 11 ao 15. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Deixa aí, no qual é Jesus Cristo.
quantas pessoas e quantas igrejas tiraram Jesus Cristo do centro, porque não dá ibope falar de Jesus, não dá muita gente. Eu vou ter que fazer um fogo estranho, eu vou ter que fazer um avivamento por aqui mesmo, eu vou ter que fazer outras coisas para atrair o povo. Pode passar. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um, escuta só, deixa aí, Gabriel. A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Você acha que eu estou preocupado com você? Eu estou preocupado de te levar para o céu, mas não de te agradar. Eu vou repetir. Eu estou preocupado de te levar para o céu, mas não de te agradar. Porque o que eu estou ensinando para você vai ser provado. O que eu estou ensinando nessa noite, aqui nesse culto, no Morro da Fumaça, no dia 25 de junho, vai ser provado por Deus. Você que está servindo aqui o sacerdócio hoje, presta atenção aqui, obreiros. Presta atenção, levitas. Vai ser provada essa obra. E aí no 14 ainda fala. Pode passar. Se a obra de alguém edificou nessa parte, permanecerá, deixa aí, receberá galardão. E no 15 está dizendo que vai ser queimado. Deixa no 14. Eu quero orar com você antes de chamar. Eu preciso que o louvor venha aqui. Aleluia. Eu não quero te assustar, mas dá uma observada o que você tem oferecido para Deus. Será que a tua oferta não tem sido meia boca? Será que você não está aqui achando que você já fez demais para Deus? Escuta. Ali no Levítico 9 eles ofertaram os animais. Mas se você vai para Isaías 53, Jesus foi ofertado. Nós não tínhamos como pagar nossa conta. Escuta, você não vai ao céu, não vai a Deus se não for por Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Em Hebreus está dizendo que pelo sangue de Cristo Ele abriu o caminho. O corpo dele foi rasgado e através do sangue eu vou. Escuta, tu não consegue orar a Deus se o sangue de Jesus não estiver cobrindo você. Porque Deus, Ele só vê o sangue, Ele não vê. Ele não pode ver nós, Ele não pode ver nós, porque nós somos pecadores. Sabe por que os dois foram mortos? Porque não estavam com sacrifício de sangue na mão. Eles não tinham feito sacrifício de sangue, eles não estavam com sangue. Eles inventaram um incenso. Eles fizeram qualquer coisa. Não entre na presença de Deus sem Jesus, porque tu vai ser fulminado. Nossa dívida era muito alta. Deus, Ele proveu o cordeiro para mim e para você. Quando Abraão foi matar Isaac, quando ele estava com o punhal assim, Deus disse: não mata, não degola o teu filho, porque eu já provi o cordeiro. Eu e você íamos ser degolados pelo Satanás. Eu e você íamos ser mortos pelo inimigo, arrancado o pescoço. Deus disse: peraí. Jesus disse: peraí, Pai, eu vou descer e eu vou ser o cordeiro imaculado deles. Não degola eles. O culto é para Deus, não é para você. Quem disse que você tem que gostar do culto? Quem disse que você tem que gostar? Quem tem que gostar do culto que você traz é Deus. Você trouxe hoje um culto para Deus? Fica de pé. Eu quero uma música que condiz com isso. Eu não vou te chamar aqui na frente porque muita gente vem em hipocrisia. Mas aonde você está, querido, avalie se você não já está morto. Avalie se a tua oferta não... Porque quando Deus desceu para consumir os holocaustos, é porque Ele aceitou as ofertas. Quando eles foram oferecer, Deus matou eles, porque Deus não aceitou a oferta. Deus não aceitou a oferta, então matou eles. Será que Deus tem aceitado
a sua oferta? Ei, eu não estou falando só de dinheiro, isso é muito pouco. Será que Deus tem aceitado o teu sacrifício de servir a Ele de todo o coração? De pegar esse chamado e todos os dias dar fruto para Deus? Sabe qual é o teu pagamento? Sabe qual é o meu pagamento da minha dívida? Qual, pastora? É você. Como é que eu pago Deus, Marli? Dando fruto para Ele, dando fruto para Ele, dando fruto para Ele. Esse eu pago Deus. Você tem uma dívida com Ele. Pastor, eu não vou servir Deus, eu não vou cuidar de alma, nada. Sabe quando Ele veio para Pedro? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. A primeira vez Pedro disse que amava, ele disse: se tu me ama de fato. Quem ama a Deus aqui? Não, quem ama a Deus? Apacenta as ovelhas dele. A segunda vez: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Apacente as minhas ovelhas. A terceira vez: Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes, apacenta a minha ovelha. Não adianta tu dizer que ama a Deus e não cuida do que o Deus mais ama. Meu pagamento para Deus é a tua vida. Eu tenho um saldo devedor com Deus, que até o último dia da minha vida eu vou pagar levando almas para Ele. Pode cantar, louvor. Está na hora da igreja se arrepender, na igreja ficar de prostrada. Está na hora da igreja realmente parar de ser morta, moribunda. Esse é o verdadeiro avivamento, queridos. Esse é o verdadeiro avivamento, quando a glória desce porque aceitou o sacrifício. Você pode dizer aleluia, obreiro, pode dizer glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Toca aí, Fernando. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Chega de valorizar as pessoas mais do que a Deus. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Escondo o rosto pra que veja Tua face em mim. Chega de valorizar as pessoas mais do que a Deus. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, Receba o poder através do teu sacrifício. mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua Presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Chega de status. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Peça perdão pro Senhor, querido. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Quantas vezes que a gente vem de qualquer jeito, a gente quer que Deus aceite as coisas meia boca, um servir meia boca, uma oração meia boca, um tempo que não se tem. Ah, queridos, Deus é um fogo consumidor. Santo dos Santos, a fumaça me esconde,
teus olhos me ver, debaixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer, no santo do santo. Eu preciso te dizer algo. Se Arão tivesse ido atrás dos filhos mortos, ele tinha perdido a unção. Deus chegou para Eli e disse: os teus 2 filhos estão profanando o altar, Ofni e Finéias. E Eli não tomou atitude, deixou, continuou. Morreu os filhos e morreu o pai. Tua presença, Cuidado, não aprove o pecado, que tu pode morrer. tua presença.